acompanhar aí com a sua Bíblia, se quiser anotar alguma coisa, porque é um lugar muito específico, de muitas revelações. Jesus veio aqui por um propósito muito claro. Primeiro que esse local, ao norte de Israel, era o local mais pagão na época de Jesus. E na lei judaica, um judeu não podia entrar em território pagão. Então Jesus ele veio aqui para lançar um decreto sobre a igreja. Ele não veio para fazer um passeio turístico, embora na época era essas piscinas, né? Aqui é a nascente do Rio Jordão, dentro de Israel. São 3 nascentes, 2 delas é na Síria. E só essa aqui é dentro de Israel. Então é um local muito bonito, né? Era um local na época de Jesus turístico também, mas principalmente de invocação ou devoção aos deuses. Havia 14 templos pagãos aqui na época de Jesus. E exatamente nessas rochas, eu tenho aqui a foto aqui dentro. Abre aqui, por favor. Existia os templos de adoração aos deuses. Segundo a mitologia grega, ali naquela caverna, nasceu o deus Pan, que era uma mistura de metade homem e metade animal. Zeus teria tido uma relação sexual com a cabra e nasceu esse deus. Isso dentro da mitologia, pode ir mostrando aí, mitologia grega. E essa gruta, essa caverna, ela era chamada, ela era conhecida como Porta do Inferno. Então todos esses dados históricos são importantes, porque nós estamos exatamente no Monte Hermon, que é o monte mais alto da Palestina. Vocês viram quando a gente estava chegando, né, a altura dele, inclusive na altura das nuvens, o pico dele. E no inverno a neve, ela fica ainda muito tempo ali em cima no pico. Quando eu pesquisei sobre esse monte, aí descobrimos algumas coisas interessantes. Por exemplo, no livro de Enoque, diz que os anjos caídos do céu desceram sobre esse monte, irmão. Então, para você ver como que há uma conexão no mundo espiritual. Não é à toa que neste local se estabelece, ao norte de Israel, uma base satânica. Está chegando a turma aí. Debaixo de uma figueira. As paz. Trecho do avivamento. Já comecei a falar alguma coisa, mas fique à vontade para completar aí. Se puder voltar rapidinho o que falou, alguma coisinha? Tá. Se puder. Peraí, só Vai muito voltar pouquinho. então 2 mil anos. Só um pouquinho, rebobinar a história. Sim, pastor. Não, eu ia pedir para o senhor voltar só um pouquinho. Ok. Tem gente. Então, aqui está exatamente esse é o Monte Hermon. E aqui, Cesareia de Filipe, onde Jesus veio com seus discípulos. Nós sabemos que o judeu não podia entrar em territórios pagãos. Na época de Jesus, esse local aqui era extremamente pagão. Era a mitologia grega implantada exatamente nessa rocha. Existia aqui 14 templos pagãos. Está aí no livro algumas fotos do que seria da época. Aonde está aquela caverna, ou aquela gruta, que é a nascente do Rio Jordão, na época de Jesus, a água descia da rocha e fazia ali dentro como que uma piscina. E a água descia, depois filtrava pela rocha, saindo aqui embaixo. E eles sacrificavam os animais e jogavam dentro dessa caverna. Essa caverna era chamada de Porta do Inferno, na época de Jesus. Então, jogava-se os animais. A crença da mitologia grega era que se o sangue descesse e saísse aqui embaixo, o deus Pan tinha se
alegrado e tinha recebido o sacrifício. Eram sacrificados animais, eram sacrificados homens, eram sacrificados crianças, eram sacrificados primogênitos aos deuses, eram jogados ali dentro. Existia um templo branco bem na frente dessa rocha. Então, se o deus Pan, segundo a mitologia grega, foi gerado exatamente dentro dessa caverna, por Zeus com uma cabra montesa. O deus Pan é uma mistura de homem e animal. Daí vem a palavra pânico, né? O Pan, pânico, porque ele também causava terrores noturnos, assombrava as mulheres e atacava sexualmente as pessoas. Ele usava uma flauta que ele encantava as pessoas, por isso a música satânica. O deus Pan, hoje ele é adorado na maçonaria, como Baphomet ou como Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Ou seja, é Lúcifer. Então Jesus veio a este local, ele não veio para um passeio turístico. Ele não veio para mostrar aos seus discípulos como era esse local. Ele veio para lançar um decreto sobre a igreja. E no mundo espiritual, lançar um decreto. Quando a gente começou a pesquisar sobre esse local, também encontramos uma informação muito importante. No livro de Enoque, que é um livro apócrifo, diz que todos os anjos caídos desceram sobre o Monte Hermon. Isso é importante, porque o livro de Enoque, embora seja apócrifo, mas ele contém essa informação. Então, para você ter uma ideia, né? Monte Hermon, norte de Israel, vamos juntando o quebra-cabeça aí para entender, né? Norte de Israel, Monte Hermon, uma rocha, uma pedra, 14 templos pagãos, nascente do Rio Jordão. Todo o sangue que era derramado na água descia para todo Israel. Jesus vem aqui e aí ele traz seus discípulos e ele faz uma pergunta muito simples. Está em Mateus 16, versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, exatamente aqui, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observe que Jesus faz uma pergunta. E a gente já sabe que Jesus, quando fazia uma pergunta, não é porque ele tinha dúvida. Ele sabia muito bem das respostas. Porém, a pergunta era para sair do homem alguma resposta, para que em cima dessa palavra ele pudesse selar a palavra. Responderam eles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus diz: e vós? Perguntou-lhe Jesus: quem dizeis que eu sou? Então a gente sabe que muitas pessoas têm um entendimento de quem seja Jesus, né? Muitas religiões têm um entendimento. Para alguns Jesus é apenas filho de Maria, filho de José. Para alguns Jesus é apenas um bom profeta que viveu entre nós. Muito bem. Mas e para mim e para você, quem é Jesus? É isso que Jesus queria saber dos seus discípulos, que era a base principal da sua igreja. Amém? Amém. Cada um de nós aqui também. Quem é Jesus para nós? E Pedro, então, ele se levanta, aqui no versículo 16, respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando Deus me falava sobre esse texto aqui, havia aqui um contexto físico. 14 templos pagãos, Lúcifer, através do deus Pan, recebendo sacrifícios aqui em Israel. Porque no Antigo Testamento, aqui foi levantado para Baal. Então na época de Jesus tinha mudado o nome do principado, chamado Deus Pan. Mas é o mesmo. Aqui havia todo um contexto físico, porém por trás, espiritualmente, estavam todos os principados aqui. Todas as potestades estavam aqui. Era o local principal, uma base satânica dentro de Israel. Então Jesus precisava de alguém na terra
concordasse com o céu. Porque o céu já sabia muito bem quem é Jesus. Os demônios, quando manifestavam, falavam assim: nós sabemos quem tu és. Nós sabemos quem tu és. Mas os homens de carne e osso na terra, alguém precisava também testificar quem era Jesus diante dos principados. Por isso a palavra de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Era uma revelação que Pedro recebeu diante deste cenário. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então observa que Jesus, ele sela a palavra, aquilo que ele já ensinou através dos princípios, né? Quando 2 ou 3 concordar na terra acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Então Jesus sela a palavra de Pedro diante dos principados e diante de uma porta do inferno. Aqui, essa porta do inferno, ela tem muitas conexões, porque aqui estava a idolatria, feitiçaria, encantamento, magia, música, porque o Pan era da música, tudo aquilo que atrai as pessoas para o inferno. Pecado sexual, orgias sexuais. E Jesus lança uma palavra dizendo: nenhuma porta vai prevalecer contra a minha igreja. Amém. Amém. Diante desse mundo espiritual que nos cerca. E nós sabemos que isso é uma realidade, porque a igreja de Jesus vem até os dias de hoje. Mas Jesus deixa bem claro: tu és Pedro, tu és homem, mas sobre esta pedra, qual pedra? A pedra é a revelação. Porque toda vez que os judeus tinham uma revelação, eles faziam o quê? Pedra, altar. Desde Abraão, colocar uma pedra, Jacó, Isaac. Então a pedra é uma revelação. Sobre esta revelação de quem eu sou, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Que chave é essa? A chave que a igreja tem é a revelação de quem Jesus é. Quando você sabe quem Jesus é, que Ele é o Cristo, que Ele não é apenas o filho de Maria, filho de José, né, como pai adotivo, não é apenas o Nazareno, não é apenas o Galileu, não é apenas o homem da cruz, mas que Jesus é o eterno, o Cristo. Você tem a chave que abre e que fecha. Agora olha para você ver como é o mundo espiritual. Essa chave, quando você tem a revelação de quem é Jesus, que Ele é o Cristo, você vai usar a chave. E essa chave é o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. É o nome que Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Veja como é o mundo espiritual. Jesus venceu o diabo como homem, não como Deus. Por isso que quando se faz libertação, quando você vai orar, você jamais vai conseguir expulsar um demônio falando: eu te repreendo em nome de Cristo. Porque quando você fala Cristo, está falando do eterno. Você tem que falar: eu te repreendo em nome de Jesus. Você pode falar em nome de Jesus ou Cristo, ou em nome de Jesus Cristo. Mas jamais você vai expulsar um demônio dizendo: eu te repreendo em nome de Cristo. E quem venceu o diabo foi Jesus como homem. Para vencer Satanás, Deus se fez homem. O diabo entrou na humanidade através do pecado, o DNA da humanidade. Então Jesus veio como verbo, entrou no DNA da humanidade para vencer Satanás. Essa é a maior vergonha do inferno, porque Satanás foi derrotado por Jesus como homem. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana, pagou pelos nossos pecados, bebeu o cálice que ninguém jamais poderia beber,
e venceu Satanás. E outra coisa, exatamente nesse local aqui, Lúcifer teve a convicção e a certeza que Jesus era aquele que veio para esmagar a cabeça dele. Aleluia. Amém. Quando Jesus lança o decreto no mundo espiritual, dizendo exatamente isso: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, é interessante porque então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Aqui é uma prova contundente dentro do mesmo texto que Pedro era homem, que ele não era rocha. Porque ele ficou tão impactado, porque Jesus falou: olha, a revelação que você recebeu foi do meu Pai, e Jesus fala: dar-te-ei as chaves, que ele, na mesma hora, influenciado por Satanás, já se opõe à crucificação de Cristo. E aí é uma prova também de que todos nós precisamos de libertação. Amém. Não importa o nosso nível, seja apóstolo, pastor, presbítero, bispo, todos nós estamos num processo de libertação. Pedro era crente, mas por um veneno que entrou na mente dele, ele deu uma vacilada e foi confrontado por Jesus. Então nós estamos num local muito específico, de uma revelação tremenda, porque Jesus não repetiu essa palavra em nenhum outro lugar, foi só aqui. Jesus não fez isso em outro lugar, e foi exatamente um pouco antes de subir para Jerusalém e tomar sobre si os nossos pecados, ir para a cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitar. E quando ele ressuscitou, ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Glória Amém? a Deus. Nós Glória a Deus. possamos sair daqui com essa convicção de que em Jesus nós temos a chave que abre e que fecha, e que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pastor Anderson, apóstolo Paulo, nos conduz aí na oração. Amém. Apóstolo Paulo primeiro. Pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, para que as portas do inferno continuem sendo quebradas, e que a palavra de Jesus lá, dita lá há 2000 anos atrás, sabemos que no mundo espiritual não tem distância, que essa palavra continue tendo efeito hoje nas nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, eu entendo, Senhor Deus, que se esse lugar é chamado Portas do Inferno, era com certeza, Senhor Deus, um lugar onde era aberto para disseminar todas as coisas do mal, Senhor. Todo engano, todo erro, todo convite, Senhor Deus, ao erro. E ter 14 templos aqui, ou seja, era uma porta que dava ensinos. E esses ensinos iam para todos os lugares. E tu disseste ao teu discípulo que estas portas não prevaleceriam a ação da igreja, a atitude da igreja. Não é a igreja que tem portas, é o inferno que tem portas. E nós temos o poder de fazer calar, de fazer parar, porque neste lugar destes aos teus filhos direção, noção, como foi muito bem explicado pelo teu filho, de quem tu és. E o conhecimento certo traria liberdade, traria, Senhor Deus, libertação. E eu quero em Cristo Jesus te pedir, Senhor, que o ensino correto, a instrução correta, a direção correta, seja, Senhor Deus, em nossos lábios para o nosso rebanho, como o apóstolo Paulo chamava de sã doutrina. Uma doutrina, Senhor Deus, saudável, sem erro, sem engano, sem engodos. Porque Satanás enganou Eva, enganou Adão com instruções enganosas, pegando a tua verdade e distorcendo.
Queremos em Cristo Jesus ter, Senhor Deus, uma palavra cristalina como essas águas que agora brotam da rocha e descem, Senhor Deus, e alimentam toda uma nação, fazendo o Jordão ser, ó Deus, a fonte daquela cidade. Meu Deus, recebemos e renovamos a unção para quebrar a ação das portas do inferno contra a tua igreja. Recebemos mais uma vez, ó Deus, a unção que é liberada neste lugar. Muito obrigado pelo que aprendi com teu filho nesta tarde. E que, Senhor, seja um ensino que produza libertação na tua igreja no Brasil, na tua igreja pelo planeta Terra. Louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua grande obra nas nossas vidas. E nós somos salvos, ó Pai, não por homem, mas por essa declaração, por Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, Pai, da mesma forma, queremos fazer mais uma declaração. Dentro dessa declaração, sobre os céus de Jerusalém de Israel, nós somos mais que vencedores. Tu és maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor é aquele que se preocupa por nós. O Senhor é aquele que cuida de nós. Quando os homens não creem mais, o Senhor crê. E nesta manhã, Pai, nós pedimos a Ti, queremos estar abertos para que o Senhor possa nos libertar em todas as áreas das nossas vidas, que ainda estamos cativos, que ainda estamos presos, que ainda temos vícios. Ó Deus, tudo aquilo que não traz glória ao Teu nome, tudo aquilo que não está em linha com a Tua palavra, nessa manhã nós tomamos posse debaixo dessa declaração. Tu és o Cristo, Tu és o ungido de Deus, Tu és o Salvador dos homens. Nós recebemos a Tua libertação. Levante a sua mão agora em nome de Jesus e comece a crer, e comece a adorar e diga: Senhor, recebo. Diga: Senhor, recebo a Tua libertação. As portas do inferno não vão prevalecer nessa manhã, Pai. O Senhor fecha todas as portas do mundo e do inferno nas nossas vidas. Todas as portas são fechadas e são seladas para sempre. E o Senhor nesta manhã abre portas de vitória, abre portas de bênçãos, de prosperidade, de vitória. Nós recebemos, não seremos mais os mesmos. Nós profetizamos, nós declaramos, nós tomamos posse. Está escrito sobre a pedra esta declaração: nós somos a Tua igreja, vitoriosa, poderosa, debaixo desta unção. Temos um chamado, há uma missão para cada um de nós. Somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Diga: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.